Olá a todos. Sei que hoje não é dia nem hora padrão, que eu estou acostumado a fazer live, mas eu estou passando aqui mais para deixar gravada essa live por algo que vem já há alguns dias na minha cabeça, que é falar um pouco sobre cirurgia bariátrica, tá? Então eu quero deixar isso gravado para alguém que já tenha feito ou que em algum momento tenha pensado em fazer a cirurgia bariátrica. Olha, até que tem gente entrando aí. Bom dia, Fernanda. Então isso veio de repente aqui para eu poder falar, ao invés de fazer um IGTV, eu achei melhor deixar em live que fica salvo. E se eu fizesse nos stories ia se perder. Então por que eu quis vir falar um pouco, rapidinho, sobre cirurgia bariátrica? Que eu vejo muita gente colocando como se fosse algo terrível, fazendo muita crítica à cirurgia bariátrica. E com isso, alguns pacientes que eu atendo, algumas pessoas que eu acompanho, às vezes somem do consultório e quando eu fico sabendo fizeram a cirurgia, ou então chegam sem graça por mensagem, por direct, ou até no consultório e falam, doutor Dias, eu estou pensando em fazer a cirurgia bariátrica, como uma lamentação, como se fosse ouvir de mim uma crítica. E eu vou vir mais uma vez falar com vocês que a minha prioridade é tratar a doença. E qual que é a doença que eu estou falando? A obesidade. Então, eu preciso que vocês entendam que eu sou totalmente a favor daquilo que trouxer resultado. Assim como há pessoas que têm o medicamento como a salvação, existem pessoas que acham que tomar o remédio para emagrecer vai resolver a vida delas. Tem pessoas que ao fazer cirurgia bariátrica acham que a cirurgia vai resolver. E não é assim. Nem para o medicamento e nem para a cirurgia. Porém, eu venho trazer o lado positivo da cirurgia bariátrica. Eu não trabalho com bariátrica, mas eu preciso que vocês entendam que ela é muito satisfatória, ela é muito positiva na imensa maioria dos casos. Então, assim, nos últimos 2 anos, principalmente, eu tive alguns pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica. Pacientes esses que acompanharam comigo um período, que fizeram exercício, que fizeram dieta, que usaram medicamentos, nós fizemos modulação hormonal, porém um resultado muito insatisfatório. Ah, mas não persistiu, persistiu. Ah, não fez a dieta 100%. Ninguém praticamente faz ela 100%. O que não justifica, no caso dessas pessoas, a tamanha dificuldade em emagrecer. E paciente jovem, obeso, desenvolvendo hipertensão, desenvolvendo diabetes. Então, a partir do momento que eles fizeram se submeter à cirurgia, tudo isso melhorou. Ontem mesmo eu atendi uma paciente jovem que consultou comigo em outubro, ela já fez cirurgia bariátrica há alguns anos, 3, 4, 5 anos, não me recordo, e veio final do ano passado para fazer as correções nutricionais que ela apresentava por conta da cirurgia e hormonais. Só que isso aí não é só por conta da cirurgia. O paciente obeso também apresenta. Então o que eu estou querendo trazer para vocês é que não há preconceito com relação à cirurgia. Que eu tenho visto sim, muitas pessoas que se submeteram à cirurgia estão muito melhor hoje do que antes. Sempre vai haver exceção na medicina, sempre vai ter o paciente que teve ganho de peso novamente. O problema é o que vem acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas fazem a cirurgia, voltam a ganhar muito peso e já pensam em fazer novamente. O problema é fazer cirurgia em quem não se submeteu antes a um tratamento em termos de alimentação, em termos de atividade física, ajuste hormonal e remédio, porque a gente está falando de doença. Porém, eu estou querendo trazer para vocês que não existe problema. Se você já fez o tratamento, já insistiu, viu que não está tendo um bom resultado, as pessoas estão respondendo muito bem, estão felizes, a taxa metabólica melhorou, glicemia, colesterol, ácido úrico, o processo inflamatório crônico melhorou. Então eu já tive paciente de eu indicar cirurgia. Eu já atendi uma paciente com 207 quilos
e que um ano após o tratamento, mesmo eu fazendo todo o meu esforço, ela fazendo a parte dela, ela terminou com 205, tipo, teve um emagrecimento, voltou a ganhar peso, emagreceu. Falei, o seu caso é cirurgia. Eu já tinha falado antes, na verdade, só que ela estava com muita dificuldade financeira, inclusive, de conseguir a cirurgia. Então, gente, vamos perder esse preconceito com quem pensa em fazer cirurgia. Se a pessoa se submeteu à atividade física, alimentação, ela não vai ter contraindicação à cirurgia caso não tenha tido um bom resultado. Então, o tratamento de emagrecimento a gente trabalha como um pilar, como uma pirâmide, aliás, onde na base dessa pirâmide nós temos alimentação, atividade física, saúde mental, diminuir processo inflamatório e oxidação, correção nutricional, modulação hormonal, uso de medicamento. Só que lá no ápice, 1, 2, 3% dessas pessoas com obesidade, não é sobrepeso, elas vão precisar de cirurgia. Então não tenha medo de falar com seu médico, com quem te acompanha, que você optou pela cirurgia. E entenda que, da mesma forma que você fez acompanhamento, você, por exemplo, que acompanha com a gente na clínica, e precisou fazer toda a parte hormonal, dieta, isso vai ser necessário depois da cirurgia. Na verdade, hoje, como algumas pacientes já chegam, já teve uma paciente esse mês mesmo que vai se submeter à cirurgia. Eu falei, olha, você vai vir aqui um mês antes. Nós vamos fazer um tratamento nutricional para você responder melhor à cirurgia. No pós-operatório, nós vamos acompanhar sempre, a cada 6 meses, tem que ter avaliação de exames, ver como é que você está. Então não pensem que vai ser milagre. E uma dica que eu dou, não é simples o pós-operatório da bariátrica. Tudo bem que hoje existem técnicas como, por exemplo, sleeve, que é muito menos agressiva, vamos falar assim. Isso quem vai decidir é o seu cirurgião, tá? Qual técnica junto com você, com quem for fazer no caso. Qual a melhor técnica. Mas feita a cirurgia, não pense que tem um milagre que é simples depois. O pós-operatório, inclusive quanto à alimentação, ele é bem difícil. É dieta líquida, é bem complicado. Então uma dica que eu dou, você que pensa em fazer, converse com outras pessoas que tenham feito. Procure aí, no Instagram tá cheio de gente, às vezes você tem conhecido, para saber como foi o pós-operatório. E uma cirurgia que era feita há 10, 15, 20 anos, a outra é a que se faz hoje. Então sim, eu estou vindo aqui para falar que eu sou sim a favor da cirurgia bariátrica. Obviamente não para todo mundo, há situações específicas. Tenho acompanhado alguns pacientes de pós-operatório, alguns pacientes pós-bariátrico, e eles estão muito conscientes da necessidade do acompanhamento 6 meses depois e depois uma vez por ano no mínimo. Eles entendem que o processo de absorção de nutriente deles é muito fraco, ainda mais dependendo da técnica que foi utilizada. Por isso a gente faz muita reposição de nutriente por via venosa. Mas eles entendem também que o exame melhorou muito, que era um paciente grave, a obesidade é uma doença séria e que agora já está muito melhor. Então vamos perder esse preconceito. Primeiro, de achar que a obesidade é só uma questão estética. Não estou aqui para discutir estética. Segundo, perder o medo, tá? E essa mania, nós que somos clínicos, de criticar quem quer fazer a cirurgia. Se essa pessoa já se submeteu à alimentação, à dieta, atividade física, fez um acompanhamento de no mínimo 6 meses, com remédio, nutriente, modulação hormonal, e a resposta está ruim, é um candidato sim à cirurgia bariátrica, tá? Então esse era o recado que eu queria dar. Vim fazer em live para poder ficar gravado. Se for interessante para quem você conhece, encaminha aí que eu vou deixar salvo. Um excelente dia para todo mundo. Hoje, quinta-feira, estou aqui. Já me perguntaram, eu vou deixar depois onde que eu consegui, onde eu comprei essa camisa, tá? Muita gente achou interessante, existem várias outras. A minha quinta-feira pela manhã é o horário que eu tiro exatamente para estar estudando mais, para atualizar algumas coisas da clínica. E resolvi tirar um tempinho para vir falar sobre essa cirurgia bariátrica, para as pessoas perderem este preconceito que existe. Então, se você pensa em fazer, você já fez
um tratamento adequado não surtiu resultado, você é candidato. E entenda do pós-operatório, que você vai precisar de acompanhamento nutricionista, nutrólogo, endócrino, acompanhamento da mesma forma que você tem hoje ou deveria ter, iniciando o tratamento da obesidade. Muito obrigado, não é o horário de live, então quem passou por aí, ei Kátia, ei Marise, hoje o recadinho era rápido, era mais para deixar salvo, que IGTV não fica muito legal e se eu colocasse isso nos stories, ia sair em 24 horas e não é a ideia. Tá certo, gente? Agora deixa eu voltar para o meu trabalho aqui, à tarde atendimento na clínica. Pai, bênção, fica com Deus, eu já estou saindo. Um abraço, gente.